Bem-vindos vocês que nos visitam, que estão conosco pela primeira vez, ou já têm feito desse lugar de adoração. Bem-vindos à nossa igreja. É um tremendo privilégio poder trazer a última mensagem, pelo menos de domingo, na nossa igreja, mesmo sabendo que muitos estão viajando, muitos não estão presentes. De alguma forma, Deus vai fazer com que essa mensagem chegue até o coração desses irmãos que não estão presentes. Como foi dito, o pastor me pediu que trouxesse essa mensagem. E eu, claro, obediente, quero estar seguindo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas é uma razão muito especial também por que trazer essa mensagem. Primeiro porque nem todos estavam presentes naquele dia. Eu creio, e a razão que há tanta convicção no meu coração é porque, embora não tendo falado nada com os meus pastores, Deus moveu de tal forma no coração deles que eles sentiram que era sim uma necessidade, que era uma visão, que era uma direção que Deus estava nos dando, e acabou que se tornou um tema para o ano 2016, essa ideia de restauração. Então eu tenho plena convicção que Deus está falando conosco. Eu participei de Natal essa semana de duas formas, com meus irmãos, com meu irmão que está aqui, minha cunhada, e com um amigo, Valmir, e a gente esteve junto, e no dia 25 ele me convidou para tomar um café da manhã na casa de um amigo próximo dele, e a gente foi lá e tinha um pastor que estava recém-chegado do Brasil, trouxe uma palavra a convite dos donos da casa, e eu e minha esposa ficamos assim impressionados como que o Senhor faz. Talvez se a única razão de eu ter estado ali foi para ouvir aquela palavra que ele trouxe, embora bem rápida. Ele falou exatamente de forma clara que este ano 2016 é um ano da restauração. E ele foi assim tão específico que até o texto que ele usou, o texto que Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei assim: Senhor, isso não é coincidência nenhuma, isso é o Senhor falando com a gente que, de certa forma, o Senhor quer restaurar muitas coisas em nossas vidas que ficaram para trás. Então eu saí dali abençoado e tenho certeza que Deus quer falar conosco nesta manhã. Essa semana passada a gente se preparou para o Natal e a gente, lendo o livro que a gente está lendo para nos ajudar na nossa leitura diária da Bíblia, a gente se deparou com um dia muito especial que foi o Cântico de Maria. Se você está acompanhando essa leitura de John Stott, você percebeu que cada dia ele trouxe uma parte importante desse desafio que Maria recebeu da parte de Deus, de ser a mãe daquele que seria o Salvador do mundo. E na segunda-feira a gente encontra um anseio no coração dela que John Stott coloca da seguinte forma, se você leu, foi feito na segunda-feira esse devocional. Ele diz: Maria sabia, através do Antigo Testamento, que o reino de Deus haveria de vir, e esperava ansiosamente por esse dia. Um anseio profundo no coração é a condição indispensável para a bênção espiritual, enquanto que uma arrogante autossuficiência é o seu maior inimigo. Eu vou repetir essa última parte porque é importante. Um anseio verdadeiro, um anseio profundo é a condição principal, indispensável para as bênçãos espirituais. Então, assim, se a gente está buscando nesse ano 2016 ver Deus restaurando coisas importantes em nossas vidas, o anseio é chave. Um coração quebrantado, desejoso de receber de Deus é chave. John Stott continua dizendo: se desejarmos herdar as bênçãos de Maria, devemos cultivar as mesmas qualidades demonstradas por elas, especialmente um espírito humilde e um profundo anseio pelas bênçãos espirituais. Amém? Eu tenho o Salmo 126 projetado, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, esse é o texto que, creio eu, Deus me colocou no coração para a gente meditar, e eu preguei há poucos dias essa mensagem. Salmo 126, versos 1 em diante, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Apenas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria as colherão.
Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O contexto desse salmo é um contexto pós-exílico. Para aqueles que não sabem, o povo de Israel esteve por um bom tempo preso, cativo na Babilônia. E havia uma promessa de Deus que depois de um determinado tempo, um período de 70 anos, eles voltariam para a terra. E dá para se imaginar o coração desse povo, que outrora era a nação escolhida por Deus, o povo de Deus, tendo que viver numa outra nação, tendo que viver numa situação humilhante de escravidão, tendo que passar por provações, dificuldades diárias, e a única coisa que eles tinham para se apegar era uma promessa de Deus, que um dia eles voltariam para a sua terra, que um dia Deus restauraria a nação de Israel. Então essa condição no coração do povo era algo assim terrível, era muito difícil viver isso. E o contexto desse salmo é justamente isso. É um salmo escrito após esse período. É um salmo escrito depois que esse povo volta e a promessa de Deus se cumpre no coração deles. Eu dividi esse salmo em três partes, falando de 3 períodos importantes que esse salmo aponta: do passado, do presente e do futuro. Vamos ver o salmo, versos 1 a 3, falando da sua situação passada. Deus fez grandes maravilhas por nós. Será que você pode dizer isso comigo? Deus fez grandes maravilhas por nós. O pastor acabou de orar e a gente esteve aqui, tirando um tempo para agradecer tudo que Deus fez por nós nesse ano de 2015. E essa é uma condição especial no coração da gente, que sempre que a gente passa por um tempo, um período de tribulação, a gente olha para trás e fala assim: verdadeiramente Deus fez grandes coisas por nós. O texto diz: quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, foi como um sonho. Eu gosto disso porque é um ponto que eu escolhi nessa primeira parte, que Deus é capaz de surpreender nossas expectativas. Você sabia disso? Deus é capaz de surpreender você. Eles estavam como pessoas assim, de boca abertas, por ver que a promessa de Deus na vida dele havia se cumprido. Eu não sei quais são as promessas de Deus na sua vida, e pode ser que com o tempo você fique pensando que está cada vez mais difícil, mais impossível, mais sem condições de acontecer. Mas sabe uma coisa? Deus é especialista em surpreender as suas expectativas. Deus é especialista de fazer com que, quando as promessas dele se cumprem na sua vida, você fique assim, abismado, boquiaberta, de ver quantas coisas Deus tem feito por você. Deus é um Deus tremendo, irmãos. Ele não esquece das suas promessas. Quantos aqui tem promessas de Deus na vida ainda não cumpridas na sua vida? Deus tem uma palavra para você. Não desanima. Não fique aí desesperançoso. Deus, o nosso Deus, é capaz de surpreender as suas expectativas. E pode ser que ainda esse ano, ou nesse próximo ano, essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você vai ver a mão de Deus. Esse povo, no momento que eles viviam aquela situação difícil, era difícil de acreditar. Talvez aqueles que presenciaram o período de saída, já perderam as esperanças depois dos anos, já estavam velhos, não conseguiam ver a possibilidade de pelo menos eles presenciarem essa volta, sentir, isso não vai acontecer. E sabe uma coisa, às vezes a gente, por experiências tristes que a gente acaba sendo pessoas pessimistas, e às vezes a gente acaba por contaminar outras pessoas, que querem crer na mão de Deus, mas a gente tira por conta a nossa própria experiência. Sabe uma coisa? Deus é maior que a sua experiência. Deus é maior que as suas ansiedades, que as suas preocupações. Deus é maior. E se a promessa dele é coletiva, tem a ver com um povo, não significa que é específica para você, mas tem a ver com o povo, tem a ver às vezes com a igreja. E às vezes a gente tem que abrir os nossos olhos e falar assim, isso não vai acontecer. E às vezes a gente está partindo uma presunção pelas nossas próprias experiências ou pela nossa própria a situação presente. Eu creio que Deus quer nos surpreender nesses dias. Eu creio que Deus está pronto para derramar coisas grandes, irmãos. Eu não sei, por isso que eu li o Cântico de Maria, um anseio há no coração de alguns que creem que Deus está para derramar grandes bênçãos espirituais. Eu sei a situação do mundo, eu não estou sendo uma pessoa, sem dúvida, inconsciente do que está acontecendo no mundo, mas sabe, Deus é um Deus de promessas.
Deus é um Deus de grandes coisas. Ele diz que vai vir buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que não tem mácula nem ruga, coisa semelhante, uma igreja poderosa. Então, diante de qualquer que sejam as circunstâncias mundiais, as nossas promessas, a promessa para a igreja é de uma igreja poderosa, amém? Então a gente tem que ter uma perspectiva divina, uma perspectiva celestial, e não a perspectiva das coisas deste mundo. As pessoas têm, mas esse mundo está de mal a pior, sim, mas nós não somos este mundo. Quando você comprar um passaporte para o céu, quando já tem carimbado a sua garantia para o céu, a sua perspectiva é divina, e Deus diz que grandes coisas estão por vir. Há uma canção que a gente cantava uns anos atrás na nossa igreja, Deus... Ele tem grandes coisas para fazer ainda nessa cidade. Grandes coisas estão por vir. Eu creio nisso. A minha perspectiva são de coisas grandes. O povo vivia uma situação triste, sem liberdade, sem pátria, o povo de Israel. Uma situação onde eles não tinham nenhuma perspectiva de um futuro brilhante. Mas quando Deus agiu, Deus surpreendeu as expectativas deles. Deus trouxe de volta, Deus tocou no coração de um rei, de um poderoso imperador Medo-Persa, que abriu as portas para que o povo de Israel voltasse à sua nação. Então, quando eles escrevem esse salmo, dizendo, grandes coisas fez Deus por nós, quando voltamos, foi como um sonho, foi porque Deus surpreendeu a expectativa deles. Deus fez maravilhas. E não só isso, Deus foi capaz de gerar uma alegria nova neles. Ainda no verso 2 diz aí, então a nossa boca se encheu de alegria e de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. A razão que eu busco e creio piamente uma intervenção divina nesses últimos dias, irmãos, é porque não existe uma outra forma de gerar alegria verdadeira se não for pela intervenção divina. Toda alegria deste mundo é passageira, quantos sabem disso? Toda alegria, nós abrimos presentes durante essa semana e foi muito bom presenciar, principalmente as crianças abrindo presentes, a alegria do coração delas, mas daqui 2 horas, o presente já não tinha graça, né? E já estavam me perguntando, qual é o próximo, pai? Tem mais presentes? E o nosso problema nesse país é que a gente tem demais, nós temos muitos presentes nesse país, e a gente recebe, esquece de contar as bênçãos, esquece de apreciar as alegrias que Deus tem nos dado. Mas sabe, a alegria que vem da parte do Senhor é uma alegria duradoura. Por isso que eu creio, Deus é capaz de gerar uma alegria verdadeira, a verdadeira alegria em nossos corações. Diz que então a boca deles se encheu de alegria, porque eles estavam vendo, finalmente estamos voltando para a nossa terra, finalmente as promessas de Deus estão se cumprindo. Ainda nessa primeira parte, vendo o passado, olhando para o passado, esse povo foi capaz de entender que quando Deus realiza maravilhas, e eu estou contextualizando para nós, por nós, isso é um tremendo testemunho para os outros. O texto nos diz que até as outras nações dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sabe quando é lindo, quando Deus realiza alguma coisa na sua vida? Sabe o que é bonito? É que as pessoas veem que foi Deus. As pessoas olham para você e falam assim, quem fez isso foi Deus, não tinha outra forma de fazer. Isso glorifica o nome de Deus. A razão que eu e você temos que buscar por bênçãos de Deus e crer nas promessas de Deus é que isso vai ser um testemunho tremendo para as outras nações, para as outras pessoas, as pessoas que estão ao teu redor. Sabe, eu estou vivendo dias, e eu não sei se você contextualiza isso comigo, onde as pessoas já não inspiram mais como inspiravam antes. Eu creio assim que nós estamos vivendo, e vejo isso, que as pessoas hoje não desejam mais ter o que a gente tem, porque parece que a gente não está tendo nada. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu me lembro de uma época que as pessoas olhavam para um cristão, para uma pessoa temente a Deus, que buscava a Deus e era abençoado, que as pessoas falavam assim, o que é que você tem? Eu preciso disso. Eu preciso ter o que você tem, eu preciso dessa bênção, eles usavam, né? Dessas condições especiais que você vive. Irmãos, nós precisamos de restaurar isso. Nós temos que buscar a Deus e as bênçãos do Senhor, não se buscar as bênçãos, eu quero só as bênçãos de Deus, mas buscar a Deus, que virá com as bênçãos dele, que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero o que você tem, porque até as outras nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes. Passado maravilhoso, passado cheio de glória, quando Deus realiza coisas por nós, o seu nome é glorificado. Mas quantos sabem que a gente não vive de passado? Amém? Eu disse que esse salmo é dividido em passado, presente e futuro. O passado era glorioso, Deus tinha feito grandes coisas por eles, eles tinham voltado para a terra,
A promessa de Deus finalmente se cumpriu na vida deles. Mas a situação deles presente era muito difícil. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Pode ser até que eles tinham tido uma grande experiência com Deus. Mas chegando na terra, e eu tenho o texto aí, verso 4, eles olhavam e diziam assim: Senhor, restaura-nos. E eu coloquei em negrito, sublinhei, porque isso é um tema especial para nós no ano de 2016. Eles diziam: restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros do deserto. Eles estavam alegres pelas vitórias, alegres porque Deus tinha trazido eles de volta, mas a situação presente deles, ao olharem para ela, era uma situação difícil. Eles sabiam que foi Deus que trouxe eles de volta, eles sabiam que aquilo fazia parte do plano de Deus, mas 70 anos longe da terra, 70 anos sem viver naquela nação, sendo dirigida ou administrada por pessoas que não temiam a Deus, estava um caos. Quando você lê o livro de Esdras, Neemias, você vê que a situação do povo era caótica. Não havia segurança, a cidade estava destruída, não havia muros, não havia templo, não havia temor de Deus. E embora eles estavam felizes por terem voltado à terra, eles olhavam para a terra e diziam assim: está bom estar aqui, mas Deus precisa de restaurar tudo. A cidade está destruída. Está um caos tremendo, não tem segurança, não tem o lugar de adoração de Deus, que era o principal para aquela nação. Felizes pelo que Deus fez, mas conscientes que havia muito para ser feito. Quantos são gratos por tudo que Deus tem feito na sua vida? Mas verdade é, irmão, que muitas vezes você sai de um passado glorioso, você olha e fala: Deus fez grandes coisas por minha vida. Mas você olha a situação presente, talvez da sua vida, e você fala assim: sim, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Tem muita coisa para ser realizada. É bonito ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas. E ver Deus operando. Mas não dá para viver de glórias do passado. Todo dia tem um leão para morrer, amém? Todo dia tem um urso para matar. Todo dia tem uma vitória a ser alcançada. As vitórias passadas são importantes e devemos celebrá-las. Devemos lembrar delas, mas o presente e também o futuro trazem novos desafios, e não podemos viver de passado. O povo de Israel voltou cativo e eles tinham um desafio presente. A terra precisava ser reconstruída, precisava ser restaurada. Eu paro aqui para pensar na nossa igreja, e talvez alguns que nos visitam, outros que são recentes, não vão entender o que eu estou falando, mas nós temos uma história na nossa igreja, inclusive temos uma sala aqui de história da nossa igreja, de livros que você pode passar, tem vídeos que você pode assistir. Fica no segundo andar, talvez você nunca visitou essa sala, seria uma boa oportunidade de você conhecer um pouco mais da nossa história. Nossa igreja está aqui há mais de 30 anos. Boa parte desses anos eu tenho vivido aqui, graças a Deus, e tenho visto muitas coisas maravilhosas. Momentos da história da nossa igreja que eu paro e penso: uau, que bênção que foi. Que maravilha que foi ver aquele tempo. Eu pensava nessa semana, orando a Deus por essa mensagem, num período que a gente fez um desafio de batizar 100 pessoas. Quantos estavam aqui naquela época? O batismo dos 100. E eu estava no Brasil, pregando numa igreja em Goiânia, da Luz para os Pobres, de um amigo, Maxwell, e um irmão que faz parte do louvor me abraçou no final. Ainda brinquei com ele, porque o sobrenome dele é Leite. Aí eu falei assim: rapaz, que bênção ver você louvando a Deus. Ele: pastor, uma bênção. Eu falei: lá você não deu leite não, lá você só deu trabalho. Ele riu assim: não, pastor, mas sabe uma coisa, eu sou um dos 100 que o Senhor batizou. Eu fiquei tão feliz por ouvir aquilo. Eu falei: glória a Deus, que aquele trabalho que a gente fez, tanto empenho de toda a igreja, gerou frutos bonitos, gerou algo maravilhoso, e essa pessoa está servindo a Deus hoje no Brasil, sua família. Eu fiquei tão feliz, louvando a Deus verdadeiramente por coisas como essa que Deus fez no passado. 100 pessoas batizadas na nossa igreja. Nesse café da manhã que eu tomei essa semana, encontrei com o Júnior, um cara que eu já não via há tanto tempo. Ele me abraçou, falou: pastor, estou servindo a Deus também, que bom, nunca me desviei. Eu fui batizado lá na igreja Glad Tidings, lá naquele lugar, ainda descreveu certinho onde foi o lugar que ele foi batizado. Eu falei: como é bom ver quantas coisas Deus fez por nós.
Olhar para o momento de derramar do Espírito Santo, quando os nossos pastores visitaram Pensacola, quando alguns irmãos foram com ele, e um grande mover de Deus veio sobre a nossa igreja entre o ano 99 e 2000. Irmãos, foi algo tremendo, era um mover sobrenatural de Deus. Lembrar daquela época onde as pessoas, ao entrarem na igreja, sentiam a presença gloriosa de Deus, e o choro tomava conta delas. Eu falei, quantas coisas Deus fez por nós. E lembrar de todas elas, e vivenciar todas elas, foi um privilégio tremendo que Deus tem nos dado. Talvez você foi parte desse grupo que foi cheio do Espírito Santo naquela época. Talvez você viveu aqueles momentos gloriosos. Mas a verdade é que nós temos um presente. Nós temos uma realidade presente. Conversava ainda há pouco com um irmão que já não vejo há muito tempo, Saulo, está aqui com a sua família. Falava para ele das gerações que nós vivemos, esse mundo que a gente vive. As pessoas de nossa sociedade, dos nossos dias, os valores são totalmente trocados. Este é o nosso presente. Essa é a nossa realidade. Esse é o desafio que a gente tem diante de nós. O passado foi glorioso, o passado foi maravilhoso, mas nós temos um presente, um desafio a vencer. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você está pronto para encarar esse presente? Está pronto para encarar esse presente? Porque não dá para viver de passado. Quem vive de passado é museu. Nós temos uma realidade, irmãos. E se nós, assim como foi esse povo, não mudarmos a nossa mentalidade, tomarmos uma nova atitude no ano de 2016, não vai mudar muita coisa. Deus está nos dando um privilégio de viver mais um ano e possivelmente entrar mais um outro ano. Mas as coisas só mudam, e quando você lê o livro de Esdras, quando você lê o livro de Neemias, quando a gente toma atitude. Diga comigo, atitude. Porque as coisas podem continuar as mesmas coisas. Se Esdras, Neemias, Zorobabel tivesse voltado para a terra e simplesmente visto a situação difícil que a terra estava, sem ter feito nada, a terra ia continuar do mesmo jeito, embora eles tinham tido uma bênção de Deus de ter voltado para a terra. Foi necessário arregaçar as mangas. Foi necessário trabalhar duro e colocar de volta tudo aquilo que tinha sido derrubado no lugar. Irmãos, restauração é lindo. O irmão Saulo restaurou um caiaque velho que eu nunca usei, está lá em casa. Comprei no eBay, naquela época eu não tinha filho, gastava dinheiro com bobeira. E comprei um caiaque velho, todo de madeira, todo invocado. Eu mandei ele restaurar, deu um trabalho, e até hoje não usei. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas eu estou falando que restauração dá trabalho, deu um trabalho para ele, deu um trabalho para mim, arrumar peça. E muitas vezes a gente quer ver o resultado final, mas nós não queremos pagar o preço do trabalho. Nós não queremos nos envolver com o trabalho da restauração. Deus me chamou para o ministério em 2001, mas só em 2006 eu me tornei pastor tempo integral. E foi justamente no período em que a nossa igreja estava passando pelos detalhes finais dessa reforma. Irmãos, como deu trabalho, como a gente viu coisas aqui difíceis de serem realizadas. Lidar com a cidade, processos e mais processos, é difícil, mas ver o resultado final é muito bom, amém? Você chegar aqui, todo mundo que entra nessa igreja se surpreende com a beleza dela, mas deu trabalho para restaurar. Depois do fogo destruiu tudo, e restauração dá trabalho, mas olhar para o resultado você se alegra e diz, compensa, vale a pena pagar o preço. Porque no resultado a gente vê muita coisa. Como igreja, nós não podemos viver de passado. Não podemos olhar para o passado e falar assim, foi glorioso. Nosso Deus, Hebreus 13:8 diz que Ele é e há de ser. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Todas as coisas realizadas por Jesus no passado podem ser realizadas hoje. Todas as coisas realizadas por Deus na nossa igreja podem ser realizadas hoje. Agora, tudo que a gente precisa é buscar uma restauração de Deus para isso. É ver o que está quebrado, o que está rompido. Temos que andar com Deus hoje. Temos que buscar ser cheio do Espírito hoje. Tem pessoas que falam assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, você continua sendo cheio do Espírito Santo hoje? Você continua tendo um nível de intimidade com Deus, ao ponto que você recebe a mesma glória de Deus sobre a sua vida ainda hoje? E a verdade é que muitos não. Muitos não estão. Você sabia que muitos lugares de grandes avivamentos do passado hoje são museus? São lugares fechados, lugares tristes de até ir presenciar, falar, olha que houve um grande movimento. A própria igreja que eu citei, Glad Tidings, onde nós nos
Reunimos por anos, foi o local de um grande avivamento em São Francisco. Quando você vê a história daquela igreja, nós que tivemos lá dentro, tinham livros e livros, histórias, fotos. Era uma igreja lotada e graças a Deus está sendo restaurada, espiritualmente falando. Mas foi uma igreja que gerou milhares e milhares de almas para o Senhor. Havia uma história que naquela época as pessoas que eram presas por pequenos delitos em São Francisco, a cidade tinha um respeito tão grande pelaquela igreja, que às vezes era dado a oportunidade do meliante, o que havia cometido um delito, de ir para a igreja ou ficar preso. E a pessoa escolhia ir para a igreja. Ficar lá na igreja era bom para ela. Porque a igreja tinha uma história de restauração de vida, a igreja tinha uma história de transformar vidas. E o juiz sabia disso e enviava a pessoa para a igreja. E eu fiquei, que maravilha isso. Mas verdade é que muitos locais como esse hoje são mortos. Como você pensa que vai ser o ano 2016? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus planos para o ano 2016? O que você quer ver acontecer no ano 2016? Eu quero ver novamente a mão de Deus agindo no nosso meio. Esse é o meu grande desejo para o ano 2016. Que Deus volte a derramar da sua glória sobre nós. Que a gente volte a batizar muita gente naquele batistério, que as pessoas voltem a ser sedentas por Deus, e privilégios como esse não existe maior, de ser sedentas por Deus, de não se saciar nunca pela presença de Deus, de quererem buscar a presença de Deus. A verdade é que eles viviam, semelhante a muitos de nós, dias de sequidão. Eu coloquei aqui, a sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas para um clamor. Eles diziam, restaura-nos. Eles diziam, a nossa situação é triste, a nossa situação é somente de lembranças do passado, a nossa situação é caótica. Não, eles olhavam para tudo isso e falavam assim, Deus, eu creio que o Senhor pode nos restaurar. Eles olhavam para a situação presente e diziam, só há um jeito de sair disso, buscarmos a Deus. Só há uma maneira de recebermos novamente as bênçãos que nós tínhamos, buscarmos a Deus. Buscar a restauração de Deus. Eles não enfiaram a mão no trabalho sem antes buscar a Deus. Eles não se envolveram em nenhum projeto sem antes dizerem, Deus nos ajuda, nos capacita, nos move a fazer essa obra. Quando acabei fazendo uma série de mensagens em cima disso e preguei nas sextas-feiras, eu mergulhei no livro de Neemias e Esdras e pude ver a atitude daqueles homens que se envolveram nesse projeto de restauração. A primeira coisa que eles fizeram foi orar a Deus pedindo graça. Orar a Deus pedindo força, orar a Deus pedindo que as pessoas entendessem que a visão que eles estavam tendo era de Deus. E claro que houve muita levante, muita rejeição. Tudo que você quiser fazer para Deus, se esse ano você se empenhar dizendo, esse ano eu vou fazer coisa diferente, vou buscar Deus mais, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter pessoas dizendo para você, não vale a pena. E você está fazendo isso para isso e isso. Não dê ouvido a essas coisas, sabe? Entenda, olha, eu estou fazendo isso porque eu sinto que é um tempo de buscarmos restaurar o que é mais precioso nas nossas vidas, que é o Senhor. Sabe que esse ano 2016 você volte a clamar, Senhor, restaura-nos. É tempo de fazer como Elias fez, subir no monte, sabe? Eu não estou me referindo literalmente a ir para um monte orar, mas uma atitude de ir para um lugar a sós com Deus e clamar de joelhos, orar perante o Senhor, dizendo, Senhor, restaura, envia a tua chuva. E no caso, se referindo a Elias, Elias clamava por derramamento de chuva. Chuva é bênção, irmãos. A água simboliza um bênção. E eu não sei se a gente pode trazer esse paralelo de forma espiritual, mas a Califórnia vinha de uma sequidão terrível. Alguns lugares do Brasil também vivem isso, mas eu dou graças a Deus que a misericórdia de Deus se estendeu mais uma vez sobre essa nação, e principalmente para essa região. Eu não sei se a gente ia ter água para beber o ano que vem, sério. Porque às vezes eles não colocam a situação quão grave ela é para nós. E se não alarma as pessoas, mas chegaram ao ponto de dizer, você não precisa nem de aguar mais as suas plantas na casa, as suas gramas, nada disso. Porque estava num caos mesmo. Mas graças a Deus a gente volta mais uma vez ver a chuva sendo derramada, a neve caindo. Eu por 4 anos fui para Lake Tahoe. Esse ano, o único ano que eu não decidi, caiu. Então acho que eu sou pé frio, não vou mais para Lake Tahoe. Mas está lindo lá. Isso é sinal de bênção, porque isso vai descongelar e vai descer essa água para cá. E eu fico feliz por isso. Porque Deus mais uma vez está dizendo, a esperança,
há esperança. E a gente orou por isso, a gente orou para que Deus derramasse muita chuva, não enchendo os lagos, mas derramando chuva. Quem entendeu? Derrama chuva, Senhor, mas não enche tanto os lagos. Aqui nesse ano a gente possa ver Deus mais uma vez restaurando coisas que foram tiradas de nós. E a água é bênção. Eu gostei do que esse texto diz, e eu precisei de ir para uma outra tradução, porque embora eles buscavam restauração, eles sabiam como eles queriam a restauração deles. Embora eles sabiam que eles precisavam de uma mão de Deus, eles usavam uma alegoria para dizer assim nós queremos a restauração de Deus para nossas vidas. No caso deles, eles diziam assim, em algumas traduções diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Na tradução que eu li, na NVI não diz Negueb, não há esse simbolismo, mas em outras traduções diz exatamente como eles queriam ver a restauração de Deus na vida deles. E eu acho que isso é importantíssimo. Você precisa que Deus restaure coisas na sua vida? Quantos precisam? Mas qual a cara que você quer dar para isso? Qual é a forma de dizer assim, Deus me abençoa nesse ano 2016? É muito fácil. Mas como você quer ser abençoado? Que bênção de Deus precisa se voltar para a sua vida? O que está rompido que você precisa de volta e como você quer isso? Eles diziam, como as torrentes do Negueb. Negueb é uma região ao sul da Palestina, que naquela ocasião fazia parte ainda de Israel, não faz parte de Israel hoje, fica abaixo de Hebrom e de Belém, próxima à península do Sinai. Mas é uma região, eu coloquei uma foto só para vocês verem, seca e desértica, terrível, não há como ter nenhum tipo de vida ali. Mas acontecia um fenômeno ali, sobrenatural, que de tempos em tempos, uma quantidade de chuva enorme, caía nos montes próximos a esse deserto de Negueb, e era muita chuva, irmãos, era chuva, como diz o pessoal lá do centro-oeste, para dar com pau, era muita água que caía, e ao momento que aquelas águas caíam, ela acontecia um fenômeno interessante, porque os montes lá, eles absorviam essas águas, e elas desciam para um lençol freático, e depois daquele período de grandes chuvas, continuava a se descer torrentes de água, e vinham e traziam riachos, e eu peguei uma foto de um desses riachos, que agora nessa ocasião está seco, mas que você vê claramente, é como se fossem estradas, o pavimento de onde essas águas passavam. E água, irmãos, é símbolo de bênção. Quando você vê um lugar que tem água, por isso que há tanta busca por água em outros planetas, porque onde há água, há vida, onde há vida, há bênção. A bênção de Deus está relacionada com a água em toda a Bíblia. E eles diziam, nós queremos, Senhor, que a nossa restauração seja como a restauração do Negueb. Porque quando essas águas descem, elas trazem vida. Quando essas águas passam, elas transformam o lugar que elas passam. Elas são capazes, Senhor, de gerar vida onde não tem, e isso é fabuloso, irmãos, porque se nós clamarmos a Deus nesse ano 2015, para o finalzinho agora de 2015 para 2016, pedindo a Deus restauração e dando o nome, dizendo, Senhor, eu quero que a minha bênção seja assim, como o Senhor tem feito na vida de fulano, como o Senhor tem feito na igreja tal, como o Senhor tem feito na família tal, eu quero assim, Senhor. Deus é capaz de fazer. As águas que desciam e transformavam o Negueb, era o plano, era o sonho que eles tinham. Deus, isso é um fenômeno sobrenatural, isso é um fenômeno poderoso, e é isso que nós queremos ver em nossa nação, que o Senhor transforme a nossa sorte. A nossa situação atual é essa, mas nós cremos que Deus é capaz de fazer grandes coisas por nós. Água está relacionada ao Espírito Santo. Eu creio que nesse ano 2016, irmãos, há uma fonte de Deus para ser derramada sobre a igreja, por isso que eu citei no início, Deus não vem buscar uma igreja xoxa, Deus, o nosso Deus vem buscar uma igreja poderosa, cheia de poder, cheia de graça, transformando o ambiente onde ela está. Eu sou parte dessa igreja e quero ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre ela, e que você deseje, anseie como Maria ansiava pelas promessas do Velho Testamento, e sabia, olha, eu sou parte disso, eu faço parte desse plano de Deus, as promessas de Deus para mim irão se cumprir, como as torrentes do Negueb. O mesmo Deus que fez florescer a vara de Arão, é o Deus que pode florescer sobre a sua vida e sobre a sua família. O mesmo Deus que trouxe vida aos ossos secos em Ezequiel, pode trazer vida em qualquer circunstância da sua vida.
A razão que nós estamos orando não é só por uma restauração da igreja, mas por uma restauração das famílias, uma restauração dos ministérios, uma restauração pelas coisas de Deus nesse mundo. Irmãos, tem famílias sendo destruídas nos nossos dias. E tem gente que fala, tá bom, não é a minha. Mas quando chegar a sua vez? E quando chegar o inimigo bater na sua porta, querendo destruir a sua família, querendo tomar os seus filhos, aí você vai ligar para o pastor e pastor, me ajuda. Não, vamos como igreja, como eu preguei há poucos dias, levantar os muros da oração, levantar os muros de proteção sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Vamos ser uma igreja que traz de volta aquilo que é nosso. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja, não é a ideia de conquistar, a ideia é que vamos proteger o que já foi conquistado. A gente tem uma ideia equivocada, vamos sair porque nada vai segurar a igreja. A igreja, irmãos, do Senhor já foi estabelecida com vitória. O que nós temos que fazer é segurar essa vitória e não dar lugar para o diabo. Só tem uma forma do diabo te destruir, se você der lugar para ele. Só tem uma forma do diabo entrar na sua família, se você abrir as portas. O sangue de Jesus tem todo o poder. O diabo não toca naqueles que temem a Deus. O que a gente precisa não é proteção de Deus, é viver debaixo da proteção de Deus. É andar debaixo da graça de Deus. É aquilo que o pastor falava quando orava, sabe, saúde não é sinônimo simplesmente de buscarmos viver, comer bem, correr, não. É andar nas promessas de Deus, vida longa para aqueles que servem ao Senhor. Eu creio nisso. Toda vez que eu tomo a ceia, eu falo, Senhor, me dê saúde. Guarda a minha saúde, guarda a saúde das minhas filhas, da minha esposa, para que eu possa te servir mais anos, amém? Em conclusão, essa mensagem, eu disse do passado, eu disse da situação presente, agora vamos olhar para o futuro. Se por um lado um passado de glória não é garantia de um presente glorioso, um presente de busca, de clamor, é garantia de um futuro abundante. O texto diz, os que semeiam com lágrimas, os que saem chorando enquanto lançam sementes, diz o texto, talvez colherão. Diz o quê? Colherão, com cantos colherão, voltarão com cantos de alegria. Não é uma incerteza, é uma garantia. Irmãos, se no presente caótico que eles viviam, ele dizia, só há uma saída, é pedir a Deus restauração e clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus que Deus restaure, pedir a Deus que Deus transforme, há uma garantia, há uma promessa de Deus. Ninguém que busca a Deus com seriedade, ninguém que busca a Deus realmente, verdadeiramente, com coração, e eu gosto dessa tradução que diz com lágrimas. Lágrimas fala de sentimento, lágrimas fala da alma. Tem gente que vai orar e esquece a alma em casa. Sério, a gente precisa de voltar a ser um povo que ora com a alma, que ora com o coração. Irmão, ora aí. Irmãos, se nem o diabo ouve oração dessa, calcula Deus. Sério, até as pessoas que buscam e servem ao inimigo, até elas oram com a alma, até elas oram com o coração. Nós precisamos ser uma igreja que ora com o coração, com a alma, com lágrimas. Se é pelos teus filhos, se é pela tua família, clama ao Senhor de coração. Não fica, Deus abençoe minha família, protege meus irmãos. Paciência, onde está seu coração nisso? Você quer ver a Deus mover? Clama com o coração. As maiores vitórias de Deus na minha vida, eu consegui clamando com a alma, clamando com o coração. Diz o texto, se eles saíssem chorando, clamando, buscando a Deus, por causa da sua situação atual, por causa da sua sequidão, Deus traria restauração, Deus daria a eles alegria, Deus daria a eles razão de louvar novamente. Irmãos, eu creio que é tempo de a gente viver 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, buscar a Deus com o coração, com a alma, prostrados perante o Senhor, Deus vai restaurar tudo que foi tirado de nós. Deus vai trazer e sarar a nossa terra, sarar a sua família, mas o que está faltando é uma atitude da nossa parte, está faltando é o coração da nossa parte. Sabe, quando a gente se envolver em coisas espirituais, se envolva de corpo, alma, se envolva de espírito mesmo, não esteja lá simplesmente por estar, esteja lá para fazer diferença, para transformar o ambiente. A razão que Deus tocou tanto em nós nesse ano, buscando que 2016 será um ano diferente, porque nesse ano a gente vai se envolver totalmente nas coisas de Deus, totalmente.
Ano 2016 vai ser um ano onde nós iremos buscar, com lágrimas se necessário for, a restauração de tudo que foi tirado de nós. Tudo, tudo. Tem que doer às vezes na alma para a gente entender a necessidade daquilo. É triste, mas a verdade é que às vezes a gente tem que perder para dar valor. Às vezes a gente tem que sofrer a perda para entender o quanto aquilo era importante. O sorriso às vezes só fica nos nossos lábios enquanto a gente tem, mas quando a gente perde, a gente fala assim, eu era feliz e não sabia. Não é verdade? Eu tinha tantas coisas e não sabia. Olhando para trás, olhando para o passado, eu falo, nossa, a gente viveu aquela época, viveu tantas coisas boas da parte de Deus. Por que foi embora? Porque a gente perdeu o coração, perdeu a busca de Deus que a gente tinha. Mas eu creio, como diz esse salmo, se nós voltarmos e clamarmos na nossa situação presente, Deus irá transformar o nosso futuro. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, você que nos assiste. Essa mensagem que Deus colocou no nosso coração para a nossa igreja nesse ano 2016. Eu creio que existem várias coisas que Deus quer restaurar. Várias coisas que foram destruídas. Talvez como o caso do povo de Israel pelo inimigo. E você olha hoje para essa situação e fala assim, a verdade é, pastor, que está tudo seco, não tem vida. Não há vida no meu casamento, não há vida nos meus relacionamentos, com os meus filhos. Mas hoje Deus está nos dizendo, sim, há como mudar isso. Se você voltasse para Deus de coração e clamar ao Senhor, buscando a Ele, Pai, transforma, muda essa situação. Eu disse que eles diziam que eles queriam a bênção de Deus como Nebuchadnezzar, eles tinham a visão do que eles queriam. O Espírito Santo vai colocar no teu coração qual é a visão que você precisa, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual. E eu clamo que em nome de Jesus, nesse ano 2016, você entre empenhado em resgatar tudo que foi perdido e restaurar, no nome de Jesus. Entre em contato conosco, envie um e-mail, deixe a gente orar por você. Se você precisar de uma igreja, talvez vive aqui perto, esse é o seu local. Fique com Deus, tenha um bom dia.